Olá, comunidade! Hoje eu vim fazer uma reflexão muito importante com vocês. Eu gostaria de falar sobre a dificuldade das pessoas em entender a diferença entre autonomia, independência e negligência. Eu tenho notado que há um movimento muito grande entre as famílias de tentar trazer uma educação mais positiva, uma educação mais amorosa, mais carinhosa, uma educação em que a gente fala mais sims e menos não para as crianças, em que a gente acolhe muito mais do que a gente pune, do que a gente corrige com firmeza, com rancor. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho notado que há um perigo aí nessa ideia e nesse desejo das famílias, porque há uma linha muito tênue entre você propor para a criança autonomia e independência e você propor para essa criança um ambiente em que ela é negligenciada. Vou explicar para vocês, espero que você me acompanhe nesse vídeo e que você compartilhe com outras pessoas, porque essa mensagem precisa chegar a outras pessoas. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade do Vila Montessori, vem fazer parte, eu deixo aqui o meu convite, porque o nosso plano de assinaturas é muito completo e nele você vai encontrar todas as informações que você precisa para poder se munir e entender quem é a sua criança, o que que ela precisa e poder fazer isso na prática, no seu dia a dia, seja em casa ou na escola. Então vamos lá. Eu queria falar um pouquinho sobre a diferença entre independência e autonomia. Parece mais ou menos a mesma palavra ou a mesma coisa, mas eu queria fazer uma diferenciação. Independência é quando a criança ela consegue escolher alguma coisa, então ela tem a liberdade de escolha em algumas questões. Isso tem ficado muito mais natural ultimamente, as pessoas têm ficado mais abertas a essa possibilidade. Então, o que que isso quer dizer? No que isso se resume na prática? Quando a gente dá escolhas para a criança, a gente dá a oportunidade dessa criança dela poder fazer pequenas escolhas no seu dia a dia. E aí, por exemplo, eu posso dizer para ela, você quer a pera ou você quer a banana? Ao invés de simplesmente dar a banana para ela comer. E assim a criança vai exercitar determinadas escolhas e ela vai se tornar um pouquinho mais independente. Um pouquinho mais independente. Então, por exemplo, eu posso dizer para a criança que ela pode escovar o dente dela sozinha, né? Ou eu posso deixar ela escovar o dente dela, ao invés de eu simplesmente botar a escova na boca dela e escovar o dentinho dela. Porém, aí eu entro um pouquinho com a questão da autonomia. Não quer dizer que essa criança, porque ela tem essa independência de fazer isso por ela mesma, de fazer determinadas escolhas, que essa criança, ela é um ser autônomo. Por quê? Ser autônomo, eu vejo assim como um passo a mais da independência. É algo que você já tem uma capacidade de responder sobre aquela questão. Então, eu, como adulta, eu sou uma autônoma, ninguém me diz como escovar o dente ou ninguém me manda escovar o dente, eu tomo a minha decisão e eu tenho total consciência do que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo e como eu devo fazer. Porque se eu não fizer essa escovação apropriada, eu vou sofrer as consequências. Já a criança, ela não tem essa capacidade de discernimento. Por mais que a criança ela possa ter essa independência de fazer sozinha, essa criança, ela ainda não tem essa capacidade complexa de entender o motivo do que ela está fazendo e da importância dela fazer de uma forma muito direitinho, em que ela cobre todos os dentes, em que ela passa o fio dental certinho, em que ela decide o que é melhor para ela, de uma forma consciente. Então, eu gostaria de trazer esse primeiro alerta para vocês, de que quando a gente está lidando com a criança, a gente está dando escolhas ou a gente está permitindo que ela faça as coisas por ela mesma, a gente nunca pode esquecer que essa criança, ela ainda nós ainda somos responsáveis por ela. Você é o adulto responsável, você é quem responde por ela. Lembra que até os 18 anos ela ainda é um ser em construção, que o cérebro dela não está maduro e que você legalmente ainda responde por essa criança, até os 18 anos. E eu tenho visto famílias que estão entregando a escova na mão de uma criança de 1 ano e essa criança está fazendo a escovação dela diariamente, todos os dias, todas as horas. Isso não é possível, isso não é dar independência. Tá? Isso não é deixar a criança ser autônoma. A criança não tem essa capacidade. Ela pode sim praticar, ela pode sim exercitar essa autonomia, essa independência, mas ela precisa fazer isso acompanhada de um adulto.
Ela precisa fazer isso com um adulto direcionando, um adulto ajudando. E muitas vezes esse adulto ele vai ter que escovar também o dente da criança. Então eu sempre falo para as pessoas, vamos fazer um sistema de eu faço, você faz, a minha vez, a sua vez. Então a gente vai alternar com essa criança e a gente vai aos pouquinhos dando cada vez mais independência e cada vez mais autonomia para essa criança. A gente não pode simplesmente falar para a criança, eu faço Montessori em casa, então eu vou deixar minha filha escovar o dente sozinho, eu vou deixar ela tomar banho sozinha, eu vou deixar ela se limpar sozinha depois de fazer cocô. E essa criança não dá conta. Aí ela fica suja, ela fica assada, o dente fica estragado, desenvolve cárie, vai lá, o dentista briga. A gente não pode, gente, a gente não pode largar, porque aí a gente não está dando independência e autonomia. O que a gente está fazendo? A gente está negligenciando. Você, como cuidador, você tem um papel muito importante de garantir um bem-estar e de garantir que essa criança, ela está fazendo boas escolhas. Então, não somente a gente vai deixar essa criança fazer algumas escolhas, mas a gente precisa estar do lado dela, a gente precisa estar guiando, a gente precisa estar orientando, a gente precisa acompanhar e explicar para a criança aos pouquinhos. E também, muitas vezes, você vai botar a mão na massa. Muitas vezes, você vai precisar escovar o dente dela, então faça os acordos. Quando os meus filhos eram pequenos, eu fazia, eu faço, você faz, eu faço, você faz, né? Em que a gente alterna. Aos pouquinhos, conforme eles foram crescendo, eu fui vendo que eles foram ficando mais maduros, eles foram entendendo, aí a gente começa a espaçar. Então, por exemplo, no exemplo da escovação, que é um exemplo muito clássico, porque muitas famílias sofrem com essa questão da escovação. Então, eu fazia o quê? Eu comecei a permitir que eles escovassem o dente de manhã, e aí, depois do almoço e na janta, eu escovava. Aí, depois a gente começou, eles escovam de manhã, eles escovam depois do almoço, e eu escovo na janta, mas eu ali do lado deles, né? E aí, aos pouquinhos, eu fui me retirando de cena. E aí, hoje, até hoje, eu ainda garanto a última escovação do dia, eu ainda estou do lado, eu ainda estou acompanhando. Ainda ajudando, porque a criança, ela precisa crescer nessa escala da autonomia. A gente fala, né, que independência e autonomia a gente não ganha, a gente conquista. A criança precisa ir conquistando. E mesmo que ela conquiste, mesmo que ela esteja fazendo a maior parte da escovação, de repente, uma vez na semana, você tem que ir lá dar uma checada. E você tem que dar uma olhada nos dentes dessa criança. Você tem que passar um fio dental um pouquinho mais firme. Mesmo depois que ela tiver 6, 7, 8 anos, você ainda precise. Porque cada criança é uma criança. Não existe uma idade certa para a criança se tornar autônoma e independente. Tem adulto aí que hoje não é autônomo e independente. Quantos adultos você conhece que não dão conta de se cuidar de si mesmo, né? Então a gente precisa ser um pouco mais sensível no que a gente está exigindo e no que a gente está pedindo para a criança. Porque eu vejo muitas famílias dando essa responsabilidade e autonomia para a criança que ela não é capaz de ter. Tá? O cérebro da criança, até os 6 anos de idade, até os 12 anos de idade, até os 18 anos de idade, até os 27 anos de idade, ainda está em desenvolvimento, ainda está em amadurecimento. E essa parte aqui do córtex pré-frontal, a parte em que a criança controla emoções, a parte em que a criança racionaliza, a parte em que ela começa a entender por que ela está fazendo aquelas escolhas, a parte em que ela tem controle inibitório, em que ela vai dizer: eu não vou comer muito doce, porque eu sei que esse doce não vai me fazer bem depois que eu posso ter dor de barriga. Ou eu vou comer primeiro o meu almoço e depois eu vou comer a sobremesa. Essa parte, ela ainda está em desenvolvimento e ela vai continuar em desenvolvimento até a vida adulta dessa criança. E tem muito adulto que não consegue se controlar, tem muito adulto que tem dificuldade de dizer não e de discernir. Então, como a gente pode esperar que uma criança vai tomar uma decisão de o que ela vai comer hoje? O que ela quer almoçar? Quanto tempo ela quer assistir de TV? Quanto tempo que é... As pessoas fazem perguntas que são absurdas para a criança. A gente não pode. Não esqueça da sua função. Você pode sim dar uma educação mais respeitosa, você pode sim ser gentil com o seu filho, você pode sim permitir que ele participe do cotidiano, que ele faça as tarefas domésticas, que ele tenha participação no dia a dia da casa, mas você não pode esquecer do seu papel de educador, do seu papel de formador
de um adulto que mais para frente precisa se tornar um ser autônomo, responsável, um cidadão decente para esse mundo que hoje está tão raro. Então, gente, não abandone a sua criança, não negligencie e não se esconda atrás da história de que você está fazendo Montessori ou de que você está dando mais autonomia para a criança, quando na verdade o que você está fazendo é negligenciando essa criança ou deixando de cumprir com o seu papel de formador, educador. Às vezes a gente precisa sim dizer não para a criança, às vezes a gente precisa sim colocar o limite, às vezes a gente precisa sim ser um pouco mais firme, às vezes a gente precisa sim dizer vai escovar o dente sim, todos os dias precisa escovar tal hora, precisa arrumar a cama sim, vai botar com essa roupa, não pode sair com essa, porque essa não está apropriada para o clima, e você tem essa responsabilidade. Nem tudo é causa e consequência, a gente tem que prezar pela segurança da criança. Você é responsável pelo seu filho, assuma esse papel e saiba dizer não, porque a criança pode chorar hoje, mas ela vai te agradecer no futuro. Então lembre-se disso e faça isso com responsabilidade. Gostou desse vídeo? Por favor, compartilha com outras pessoas. Eu preciso que esse conteúdo chegue a mais gente. E se você quer saber mais como fazer uma educação respeitosa, uma educação positiva, com limites e mantendo a sua sanidade, porque isso é importante. Os pais não podem se perder no meio de querer agradar a criança, no meio de querer fazer tudo melhor para a criança, o pai se desgasta, se acaba e não tem uma vida feliz, não tem uma vida de qualidade. Então, gente, vem para o Vila, vamos criar essa comunidade em que a gente vai dar a mais crianças o melhor começo e a mais famílias uma vida feliz e harmoniosa. Até a próxima.